João 17, a partir do versículo 20. Vamos lá? João 17, a partir do versículo 20. Sermos um é o desejo de Deus. Minha oração não é apenas por eles. Quem está orando aqui, queridos? Quem está orando? Você está aí? Já abriu sua Bíblia? Ou já acessou a Bíblia? João 17, a partir do versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, é Jesus que está orando. Essa foi a última oração de Jesus junto aos seus discípulos, ok? Rogo também por aqueles que crerão em mim. Quem são esses? Quem são esses? Você está acompanhando aí a leitura, amém? Rogo também por aqueles que crerão em mim. Então somos nós, ok? Então Jesus já estava orando por você. Por meio da mensagem deles, para que todos sejam o quê? Todos sejam um. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha a seriedade desse assunto que Jesus está tratando. Ele vai dizer o seguinte, queridos, olha a sua Bíblia aí, é muito importante isso. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, guarde isso, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Olha só, Jesus vai repetir a mesma coisa, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Ela está falando dos discípulos. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém. Jesus encerra sua oração debaixo de um clamor, mas um clamor tremendo, queridos. Ele queria e pregava e orava por uma unidade sobrenatural no meio do seu povo. Jesus orava por isso. Ele orou para que nós sejamos um, assim como ele e o Pai são um. Jesus deixou para nós, quando nós olhamos esse texto, um parâmetro, um nível, algo que nós precisamos alcançar, onde a nossa unidade precisa chegar. E talvez alguns aqui vão lembrar dessa ministração, há muitos anos que eu fiz aqui, e eu gostaria de relembrar isso com você. Por quê? Porque se há um tempo que nós estamos vivendo e precisamos despertar a unidade, esse é o tempo. A Bíblia diz que nos últimos dias serão dias difíceis. E a primeira característica do homem será o quê? Que Paulo fala a Timóteo. Os homens serão amantes de si mesmos, egoístas. Ou seja, não vão pensar no outro. Eles farão alguma coisa se tiver algum retorno para ele. Então ele vai ajudar se algo que ele fizer irá gerar alguma coisa boa para ele. Então eu vou te ajudar, mas eu estou pensando em te ajudar porque eu vou ganhar alguma coisa lá na frente. Esse vai ser o ser humano dos últimos dias. E não está distante disso não, queridos. Muita gente hoje faz as coisas pensando em que eu ganho com isso. O que eu vou ganhar com isso?
Porque muita gente já pensa, não está valendo a pena ajudar os outros. Há muita frustração, muita decepção, há muita traição. Pessoas estão quebrando aliança de um lado para o outro. E aí as pessoas começam a achar, não vale a pena, não é possível mais essa unidade. Parece que a oração que Jesus fez não será ouvida por Deus. Parece que a oração que Jesus fez não vai se cumprir, mas vai. Ela está se cumprindo. Porque superar algumas coisas que devemos superar para chegarmos a essa unidade não é fácil. É um grande desafio para todos nós. Quando nós olhamos essa unidade entre Jesus e o Pai, nós vemos alguns elementos que são importantíssimos. Primeiro elemento, eu quero citar para você, a essência. Jesus tinha a essência de Deus, a essência de Deus estava nele. E Deus tinha a mesma essência de Cristo, ou seja, a mesma natureza, o mesmo amor, o mesmo poder, a mesma misericórdia, a mesma compaixão, a mesma justiça que estava em Deus, se revelava em Jesus. Tudo que é de Deus se revelou em quem? Em Jesus. Jesus é a figura exata de Deus. Ele é o próprio Deus. Quando você lê a Bíblia e lê a respeito de Jesus, você está lendo a respeito de Deus. É a mesma pessoa, ok? Então Jesus tinha essa essência. Tudo que Jesus fazia, todas as atitudes de Jesus, todas as ações de Jesus, revelavam a natureza do Pai. Tudo que Jesus fez revelou essa natureza do Pai. E não há como sermos um sem essa natureza divina. Outro elemento que havia em Jesus, a honra. A honra. Você percebe, se você lê os evangelhos, que em todo o tempo Jesus ele se preocupava em dar honra a Deus, ao Pai. Ele chegava a dizer, Pai, só há um. E ele dizia, toda a glória é ao Pai, tudo era o Pai, sempre o Pai. Ele sempre reconhecia Deus Pai como sendo sua fonte, como sendo seu estímulo, como sendo seu sustentador, como sendo a sua provisão. Muitas vezes você verá na Bíblia e lerá quando Jesus fala, graças te dou, ó Pai. Porque Jesus sempre agradecia ao Pai. E essa honra de Jesus pelo Pai, ela é provocada justamente pela obediência, pela obediência. Quando Jesus obedecia ao Pai, ele estava honrando ao Pai. Não havia individualismo em Jesus. Jesus não fazia do jeito que ele queria, ele fazia conforme o Pai desejava. Ele andava no poder do Espírito Santo para fazer o que o Pai queria. Então ele queria honrar o Pai o tempo todo. Olha só o que diz João 17, de 6 a 10. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Aí ele vai dizer assim, olha o que ele vai dizer nesse texto aí. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Jesus deixa de forma bem clara, tudo que eu faço é por meio do Senhor, tudo que eu tenho vem de ti, e tudo que eu sou vem de ti. Ele está dizendo, eu sou um contigo, eu sou o mesmo. É isso que Jesus está falando. Então ele fazia questão de honrar Deus Pai. Outro elemento nessa relação de Jesus, Deus Filho com Deus Pai, é a entrega. Lá em Lucas 22, de 39 a 44, olha só o que está escrito ali. Lucas 22, de 39 a 44. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, se puderes,
afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Ou seja, você ouviu Jesus orando aqui: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim essa luta. E depois o anjo vinha fortalecê-lo e ele orava novamente, ainda mais, de forma mais intensa, ainda clamando a Deus, mas sempre dizendo: seja feita a tua vontade, a ponto do suor se tornar como gotas de sangue que caíam no chão. Esse momento de Jesus, queridos, foi um dos momentos mais cruciais na vida de Jesus nessa terra. Esse foi o momento chave. Foi o momento que Jesus se entregou por completo, porque ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele. Ele já sabia do sofrimento, ele já sabia dos pecados que ia carregar, dos nossos pecados que ia levar na cruz, todas as maldições ele ia levar na cruz, tudo ele ia sofrer na cruz, toda humilhação, sendo ele Deus, sendo ele criador de todo mundo, ele passaria por tudo isso, então ele sabia disso. Mas apesar de tudo isso, ele disse que estava entregue à vontade do Pai. Ninguém pode ser um se não houver entrega, irmãos. É impossível. Jesus queria agradar ao Pai, assim como o Pai se agradava de Jesus. O próprio Pai dizia, por mais de uma vez ele disse: este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Aleluia. Outra coisa, outro elemento que é revelado nessa relação de Jesus com o Pai: a glória. João 17, 22 diz assim: deles a glória que me deste, olha Jesus falando, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Havia uma glória compartilhada entre o Pai e Jesus. Por isso que Jesus fala: eu dei a eles a glória que o Senhor me deu. Ou seja, havia uma glória compartilhada entre Deus Pai e Jesus. Havia a mesma essência entre os dois, portanto havia a mesma glória. Glória de Deus, queridos, está relacionada à majestade de Deus, está relacionada à soberania de Deus, ao poder de Deus, ao governo de Deus. Então, quando você fala da glória de Deus, você está falando da soberania do Senhor, da grandeza dele, do poder dele, do governo dele. Por isso que nós cremos que quando a glória de Deus se manifesta, está se manifestando o que ele é. Agora, na Bíblia, por vezes, você vai encontrar a palavra glória mencionada, não ligada a algo que vem de Deus, mas a palavra glória mencionada, relacionada ao poder mediante as riquezas. Por isso que o diabo, quando tentou Jesus, lembra lá quando o diabo levou Jesus ao lugar e mostrou a ele todos os reinos do mundo e disse assim: eu vou te entregar a glória dos reinos. Lembra disso? O que o diabo está dizendo para ele? Foi-me dada a glória dos reinos. Ou seja, as riquezas dos reinos dessa terra estão nas minhas mãos. E se você me adorar, eu te dou. Se você me adorar, eu te dou. Essa glória que o diabo oferece, porque está nas mãos do diabo, é uma glória temporal e uma glória passageira. É a glória deste mundo que o diabo ele pode sim dar às pessoas, porque está nas mãos dele. Ele mesmo disse, ele ofereceu ao próprio Jesus: eu te dou, se você se prostrado, você me adorar, eu te dou. Então ele pode dar a muita gente essa glória, só que é uma glória que vem mediante um poder que é a fonte, são as riquezas. Então tem muita gente querendo estar vivendo atrás dessa glória, que não é a glória de Jesus, que não é a glória de Deus. Em Jesus, toda a glória de Deus é revelada, toda a majestade de Deus é revelada, todo o senhorio de Deus é revelado, todo o governo de Deus é revelado. Lá em João 1,14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória. Que glória é essa? É o poder mediante as riquezas,
mas era um poder sobrenatural que ele tinha ao dizer ao morto, 4 dias, levanta, e a pessoa ressuscitava, voltava a viver, já em estado de decomposição, e voltava a viver. E ele dizia para o cego, enxergue novamente. Lembra daquele que a história conta que ele foi, seus olhos arrancados? Ele não ficou cego, ele teve seus olhos arrancados. Jesus curou aquele homem. Ele restaurou a visão daquele homem, dando olhos novos. Então é essa glória que Jesus disse, agora eu vou dar essa glória a eles. Eles quem? Nós, Igreja de Jesus. Mas diante desses elementos, a gente tem que pensar o seguinte, como que nós podemos como igreja local, como igreja de Jesus Cristo, chegar ao nível de sermos um? Bom, a primeira coisa, nós vamos ter que ser um com o Pai. Vamos ter que ser um com Deus. E como funciona esse processo? Como que isso acontece? Primeiro passo, você tem que entregar a sua vida a Jesus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, começa o passo onde você se torna um com Deus, porque o único caminho para eu e você chegarmos a Deus é por meio de Jesus Cristo. Segundo passo é a essência. A essência de Deus é manifestada em nós através do fruto do Espírito Santo. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo vem habitar em você, amém? E aí, o fruto do Espírito começa a ser revelado e é a manifestação da essência de Deus em nós. E as pessoas vão começar a olhar para você e você, às vezes até de maneira inconsciente, vai ouvir assim, você está diferente. Você está uma pessoa diferente, você está falando de forma diferente, você está com um semblante diferente. O que está acontecendo? É a manifestação da essência de Deus em nós. Amém? Terceiro passo é a glória, ou melhor, a honra, perdão. A mesma coisa que Jesus fez, ele deu a honra total ao Pai. Ele sempre será a fonte, nosso alvo de honra é Deus. O tempo todo a glória é de Deus, a honra é de Deus, o poder é de Deus, o governo de Deus, a senhoria é de Deus, tudo é de Deus. A gente não tem nada, queridos. Nós temos dons dados por Deus para edificação. Eu estou aqui, eu não sou melhor do que você porque eu estou aqui com esse microfone na mão. É porque foi me dado o dom pastoral. E o meu dom, eu preciso exercitá-lo para edificar a sua vida. Então, quando eu estou exercitando o meu dom, o dom que o Espírito me deu, não é meu, mas é o Espírito que me deu, eu estou abençoando a sua vida. Você também tem um dom. Talvez não seja ficar com o microfone aqui na mão, falando algo, mas o seu dom me edifica. É assim que a gente caminha nessa terra. É assim que a gente dá honra a Deus. Quarto passo, a glória. Nossas ações sempre apontarão para a majestade e o poder de Deus em nós e através de nós. Lembra quando o pastor Rodrigo chegou aqui, aí falou que chegou no culto, e aí ele falou, Deus falou comigo. Não foi o pastor que disse, vem aqui na frente agora. Ele falou, Deus falou comigo, vá lá na frente. Deus podia curar a Maria lá? Claro que podia. Então, porque Deus fez questão de falar no coração do pastor Rodrigo, diz, vai lá na frente. Se ele podia curar em casa, ele podia curar ali quietinho, como ele faz, ele cura você aí agora. Você não precisa vir aqui na frente, nada disso. Então, por que ele fez isso? Para que isso servisse de testemunho para todos nós aqui. Que ele continua sendo o Senhor, que a palavra final continua sendo dele. E que em tudo que nós passamos, Ele está conosco. Ele tem cuidado de nós. Por isso você nunca deve ficar calado com o seu testemunho. Conte seu testemunho, meu querido. Fale o que Deus fez na sua vida. Revele, conte. Vá lá na tua célula e testemunhe, fale. Porque nossas ações
sempre deverão apontar para a majestade e o poder de Deus. Não é o pastor A que curou, nem a oração do pastor B que curou, nem a oração de apóstolo que curou, foi Deus. Deus coloca a mão e cura, simplesmente. Qual é o elemento que nós temos? A fé, cremos de todo o coração. A gente compartilhou isso, antes de receber o resultado, Deus tinha me dado um sonho. Falei isso logo depois que a Maria apresentou esse quadro, e eu mandei ele conversando comigo pelo WhatsApp, compartilhei com ele o sonho, compartilhei com a equipe, lá no grupo da equipe. Falei, eu tive um sonho essa noite, quando eu soube da questão da Maria, ficamos muito preocupados, e nesse sonho, eu via o pastor Rodrigo chegando para mim, e com os papéis na mão, e dizendo assim, os médicos falaram que ela não tem nada. Aí eu escrevi isso e coloquei lá para ele, naquele dia, né? Só olhar lá no WhatsApp que ele vai pegar lá, e eu da equipe também coloquei. Aí eu falei para ele, eu não sei se é desejo do meu coração que veio o sonho, porque é o desejo do meu coração, ou se é revelação de Deus. Se for revelação de Deus, vai acontecer. E é bom quando é revelação de Deus, né, querido? É bom você estar vendo assim, Deus está falando comigo, aleluia! Aleluia! Eu não sou melhor do que você para isso, não. Eu não sou nem de sonhar, falar a verdade, não gosto nem de sonhar, irmãos. Eu gosto de dormir sem sonhar, fala a verdade. Eu gosto de dormir sem sonhar, porque não quero que ninguém me atrapalhe. Só Deus pode me dar sonhos. Porque tem uns sonhos que não são bons não, querido. Tem uns pesadelos, eu falo, meu Deus, deixa eu dormir. Mas tem vezes que Deus acorda a gente para poder revelar algumas coisas. E às vezes dormindo, Deus está nos mostrando o que Ele vai fazer. Naquele dia, meu coração ficou em paz. Falei, estou em paz. Se for do meu coração, amém. Se não for revelação de Deus, Deus vai fazer e acabou, ninguém muda isso. E hoje nós estamos aí dando glória a Deus, porque foi Deus que fez essas coisas. Quando a glória de Deus está sobre nós não somos governados pela carne, nós somos governados pelo Espírito. E não se trata dessas manifestações sobrenaturais, apesar das manifestações sobrenaturais acontecerem, mas se trata de uma entrega, se trata de honra, se trata da manifestação do fruto do Espírito Santo, e assim a glória de Deus se revela. Que não é a glória vinda de poder e riquezas, porque independente disso, a glória de Deus se manifesta através de você, pelo fruto do Espírito Santo. Agora, só será possível sermos um, se essa glória de Deus estiver em nós. Ou seja, se essa majestade de Deus, se esse governo de Deus, se esse senhorio de Deus estiver em nós. Deixa eu lhe dizer algo. Ninguém pode roubar a glória de Deus. Ninguém. Mas essa terra, como existe uma outra glória, que foi inclusive oferecida a Jesus, infelizmente, escute isso, querido, infelizmente, alguns deixaram a glória de Deus de lado e resolveram viver a glória desse mundo. E aí, essa glória do mundo, ela é revelada pelo egoísmo, é justamente ao contrário daquilo que, quando temos relacionamento com Deus, egoísmo, desonra, infidelidade, desrespeito, porque essas pessoas estão atrás da glória que o diabo pode oferecer e pode dar. Ele pode dar. Tem muita gente que pensa, mas como? O diabo pode dar. Porque ele teve a cara de pau de oferecer para Jesus. E a gente pensa que não pode. Pode. Mas a glória desse mundo nós vamos renunciar. Vamos renunciar à glória deste mundo pela confissão e pelo arrependimento. E vamos à glória de Deus pela entrega, pela essência, pela honra a Deus. Porque essa glória de Deus, ela é eterna. Ela não é baseada em elementos passageiros, mas em elementos que não podem ser medidos, não podem ser comprados, não podem ser negociados. Tudo que nós estamos vendo vai passar, queridos.
Tudo vai passar, vai ficar nada, nada, nem sua roupa, nem o seu corpo, nem o meu corpo vai ficar, vai voltar para o pó. Tudo vai passar, mas a glória de Deus permanecerá para sempre. Nunca a glória de Deus passará. Porque é majestade, é governo, é senhorio, Ele é soberano, Ele é Senhor. Não pense que Ele não está governando porque Ele está. Não pense que Ele não está dominando porque Ele está. Você só precisa ter fé. Porque com fé você vai agradar o coração dEle. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa entender que para que nós sejamos um, porque Jesus orou, eu vou orar, Senhor, eu estou rogando ao Senhor, que a mesma unidade que eu tenho contigo, eu quero que eles tenham essa unidade, entre eles, essa plena unidade. Então nós precisamos da essência do Pai, nós precisamos da honra ao Pai, dar honra ao Pai, nós precisamos também buscar a glória do Pai, e a glória do Pai não é glória do mundo, é diferente, e nós precisamos nos entregar ao Pai, porque se isso acontecer, nós seremos uma igreja plenamente unida, em nome do Senhor Jesus. Quando alguém não está unido, a essência é diferente, queridos. Tem alguma coisa diferente. Quando o casal está em crise, por exemplo, em casa, é porque a essência está diferente. Ele precisa retomar a mesma essência. Retomar os mesmos objetivos, os mesmos alvos. Então a igreja não é diferente. Nós vamos alcançar aquilo que Deus separou para nós, sim. Se for para a glória dEle. Nós podemos fazer isso. Mas você é importante nesse processo. Você é importante nesse processo. Você é importante nesse processo. Você precisa ser um. E quando a gente tem que ser um, querido, há um preço a ser pago. Aliança. Eu conheço homens e mulheres de aliança. Eu me considero uma pessoa de aliança. Tenho aliança com o meu Deus, pela misericórdia e graça dEle. Tenho aliança com minha casa, minha família. Nunca desonrei minha casa, para a glória dEle. Tenho aliança com a igreja pelo qual pastorei. Não estou dizendo que a gente nunca vai falhar. Um dia a gente pode falhar. Mas não significa que a gente não tem aliança. Falhar é uma coisa, permanecer na falha é outra coisa. Mas nós somos pessoas de aliança. Quando o pastor, por exemplo, entrega uma célula na sua mão, é porque eu tenho aliança com você, meu irmão. Porque eu estou confiando a você as ovelhas que Deus me entregou para velar. Isso é uma aliança. E se Deus fez isso, é porque Ele está contando com você. E juntos nós podemos avançar. Está difícil? Tá. Está fácil viver aliança nesse mundo não, queridos. Parece que tudo o que está acontecendo gera em nós egoísmo, porque a gente quer viver a nossa vida. Todo mundo quer viver a sua vida, está preocupado em viver a sua própria vida. Aí você vai pensar, está errado isso? Não é que esteja errado, querido. Eu sei que você está preocupado com sua casa, sua família, mas cuidado, porque existe um limite. Quando você deixa as pessoas de lado, quando para você os outros são apenas instrumentos para você conquistar alguma coisa para a sua própria vida, você já perdeu totalmente a ideia de que seja aliança. Você já está perdido, está vivendo esse mundo de egoísmo. E é a característica do homem dos últimos dias. Mas nós não somos assim. Nós somos um. Nós somos uma família. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos membros de um mesmo corpo. Nós estamos juntos nessa luta, nessa guerra. O dia que eu cair, me ajude. Que o dia que você cair, eu vou te ajudar. É um ajudando o outro o tempo todo.
Porque aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui nem tem Mulher Maravilha nem Super-Homem. Aqui tem seres humanos imperfeitos que vivem pela graça e misericórdia do Senhor. Nós só estamos aqui não porque somos melhores que está lá fora, não. Porque muita gente está lá fora pensa que não pode estar aqui achando que para estar aqui tem que ser muito bom. Infelizmente eles não nos conhecem. Porque nós não somos tão bons assim. Nós estamos aqui como família de Deus, porque nós carecemos da graça e misericórdia de Deus. Ninguém aqui é bom porque é bom por natureza, é bom porque Deus é bom. A essência é Deus, a honra é Deus, a glória é Deus, tudo vem de Deus, a natureza é de Deus, é o Espírito que habita em nós. Porque se nós formos governados pela carne, se você deixar 1 hora ser governado pela carne, você faz um estrago na sua vida, querido. Se você falar assim, agora eu vou ficar 1 hora sendo governado pela minha carne, você faz um estrago com o seu casamento, um estrago com a sua família, um estrago com os seus negócios, você faz um estrago. Por isso que a graça de Deus está sobre nós e somos governados pelo Espírito. E até quando a carne quer prevalecer, aí vem a guerra, né? Da carne e o Espírito. Aí o Senhor também fala conosco e ministra sobre nós. E mesmo que a carne prevaleça, Deus ainda nos dá o perdão. É a graça dele sobre nós. Precisamos ser um, queridos. Precisamos estar juntos. Nós temos muito o que fazer, muito o que realizar. Jesus está voltando? Sim. Jesus está voltando desde o dia que ele subiu, queridos. Desde o dia que ele subiu aos céus, Jesus continua voltando. Ele disse, vocês vão ver, voltando da mesma forma que vocês estão vendo, o anjo falou, né? Os anjos falaram, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele virá. Ele está voltando desde aquela época. Daqui a pouco isso vai se concretizar. Mas até lá, a gente não pode ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Nós temos que fazer as coisas acontecerem. A fé, ela não é passiva, ela é ativa. Ela é proativa. Crente que está passivo, está com problema de fé, meu irmão. Está com algum problema no seu DNA. E para sermos um, nós temos que andar em fé, um ajudando o outro. Eu queria poder abraçar você hoje. Eu queria poder deixar você abraçar. Deixar não, né? Não sei o que mando. Se quiser abraçar seu irmão, abraça. Tem irmão aí que já chega abraçando. Né, Zezé? Você dá o soquinho, você dá a mão para dar o soquinho, o irmão já dá o abraço, né? Amém. Mas pode ficar tranquilo. Gostaria de poder fazer isso. Você vê que até a pandemia lutou para a gente destruir isso. E a gente é carente dessas coisas, queridos. A gente precisa disso. Sejamos um. Um como Deus e Jesus eram um. É um grande desafio para nós. Mas Jesus orou. Aí eu pergunto, será que a oração de Jesus não será escutada pelo Pai? É o próprio Deus orando. Imagina Deus orando. Se ele ouve a nossa oração, imagina Deus orando. Isso já acontece, queridos. Nós somos um. Nós somos um. Nós somos homens e mulheres de aliança para a glória de Deus. Um ajudando o outro, um socorrendo o outro, um orando pelo outro, um fortalecendo o outro, e um vai consolando o outro, e vamos em frente para aquilo que Deus tem para nós. Fique de pé e dê um aplauso a Jesus, mais forte que você puder, querido. Mais forte ainda, glorifica o nome de Jesus.